Então, gente, dando início então ao nosso projeto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o Flash CS3, tá? Profissional. Então, vou dar um clique aqui, ele vai abrir o Flash para mim, sendo que, como a gente vai estar trabalhando com a linguagem de programação ActionScript, e a gente vai estar trabalhando com o ActionScript 2.0. Então, dê um clique aqui, ele abriu o Flash para mim, sendo que a primeira coisa que eu vou fazer aqui para a gente começar a desenvolver o nosso jogo em Flash é justamente definir o tamanho do palco. Sendo que, se eu pegar a ferramenta de seleção, der um clique no palco, eu tenho aqui embaixo, aqui, ó, size, que é dado em pixel, tá? Para eu poder redimensionar largura e altura. Vou dar um clique nele e aí está pedindo para mim dimensionar. Então eu vou colocar aqui, ó, 700 por 600, tá? Largura e altura. Sendo que o fundo, eu vou definir a cor background color aqui, ó. Eu vou definir a cor preta e frame rate eu vou colocar o 30. Depois eu mostro o que vai influenciar esse frame rate 30 aqui, ó. Vou dar um clique em OK, sendo que tá desse tamanho porque eu estou mexendo no zoom aqui, tá, gente? Ó, se eu quiser eu posso deixar o zoom 100%, mostrar o frame, que é deixar o tamanho da tela certinho. Vou deixar aqui, sendo que foi eu que defini 700 por 600, cor preta, poderia colocar uma cor qualquer. E deixei 30 quadros por segundo. 30 frames por segundo. Bom, agora é o seguinte, na linha do tempo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, layer 1. Então, só para não deixar esse layer 1, eu vou colocar aqui, ó, jogo, tá? Jogo nave. É o nome dessa camada aqui. Onde que eu tenho aqui no quadro 1, um quadro-chave em branco. E para eu poder começar a fazer o jogo, eu vou ter que inserir aqui, ó, mais um quadro-chave em branco. Para eu poder inserir um quadro-chave em branco em Flash, eu aperto a tecla F7. Então, se eu apertar a tecla F7 aqui, ó, ele vai inserir mais um quadro-chave em branco. E vou precisar de mais um, tá? Ou eu poderia clicar com o botão direito no quadro-chave aqui, ó, clico com o botão direito e eu tenho aqui, ó, Insert Keyframe em branco, ou seja, ou seja, seria um quadro-chave em branco. Pode ver que eu tenho 3 quadros-chaves e todos eles estão em branco, significa que não tem nada no palco. Nesse primeiro aqui, só para eu poder dar um nome para esse quadro que vai ser responsável pelo menu do meu jogo. Então eu vou escrever aqui, ó, para dar um nome para ele, para esse quadro, menu, tá? No entanto, frame significa quadro. Esse segundo quadro vai ser o quadro que vai estar responsável pelo jogo. Então digito jogo lá e dou um enter. E esse terceiro quadro vai ser responsável pela tela de Game Over. Então eu vou dar o nome dele de Game Over, tá? Estou digitando tudo junto, sendo que a primeira palavra é minúsculo e o O é maiúsculo. Game Over. Então ficou menu, jogo e Game Over. Então a primeira coisa que eu vou fazer no meu programa, no meu joguinho, no jogo de nave, é justamente criar um menu aqui. Então para eu poder criar um botão em Flash, eu vou fazer da seguinte forma. Vou mostrar de duas formas diferentes, tá, gente? Então vou pegar aqui a ferramenta retângulo, só para não deixar ele de forma quadrada, eu tenho aqui, ó, vou colocar um 5, tá bom, aqui, ó. E vou fazer todos os cantos desse círculo ficar na cor, ficar com uma voltinha. Tirei a cor do traço e vou escolher uma cor azul para a cor de preenchimento. Cliquei, segurei e arrastei, ó. Pode ver que ele tá um pouquinho. Se eu quisesse aumentar mais, ó, basta eu selecionar ele aqui, ó. Vou deletar ele, cliquei ali, ó. Vou deixar todos eles com 30, só para vocês verem que jeito fica, ó. Tanto com 30 fica melhor, não fica tão quadradão aqui, ó. Feito isso, selecionei o retângulo. Pode ver que eu agora no quadro 1 da camada jogo nave, no quadro 1 está uma bolinha preta. Significa que existe alguma coisa no palco. Esse alguma coisa no palco é justamente o retângulo que eu fiz aqui, ó. Só que esse retângulo não é botão, eu vou ter que transformar em botão. Para eu fazer isso, eu seleciono o retângulo e aperto a tecla F8. Tá, ó. Quando você apertar a tecla F8, ele vai trazer essa janela aqui, onde você tem a opção de Move Clip, Button e Gráfico. Então, eu quero transformar ele em gráfico. Só verifica para mim se o registro dele está no centro. Se tiver em qualquer um desses daqui, ó, clique no centro aqui, ó. E o nome desse botão vai ser Start, tá?
Start. Eu vou colocar Start Menu. Então o nome desse botão que eu vou criar, essa instância aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, vai ser chamado de Start Menu. Se eu der um clique em OK, ele agora se trata de um botão. Para provar que realmente ele se trata de um botão, se você olhar aqui, ó, no canto, aqui está assim, Start Menu Button. Ah, mas se no seu Flash não estiver trazendo, basta apertar a tecla F11. A tecla F11 é responsável por trazer as bibliotecas. E eu tenho aqui, ó, Start Menu. Bom, vou dar um duplo clique no retângulo. Quando você dá um duplo clique, ele vai entrar na instância do objeto. Pode ver que está aqui, ó, Start Menu, que foi o nome que eu criei para esse botão aqui. E aqui eu tenho cena 1, tá? Se eu quiser voltar para a cena, eu dou um clique, ele voltou para a cena. E se eu der um duplo clique, eu entro na instância do objeto. Na instância do objeto, quando se trata de um botão, eu tenho aqui, ó, Up, Over, Down, ou seja, em cima, sobre e fora, tá? Para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar assim, ó. Vou renomear essa camada. Esse aqui eu estou na instância do botão. Pode ver que estou aqui, tá, gente? Olha aqui para vocês verem. Eu vou colocar ele de fundo, que vai ser o fundo do botão, que vai ser isso daqui. E vou criar mais uma camada, então vou mandar inserir mais uma camada e vou colocar texto, tá? Sendo que na camada fundo, eu vou apertar aqui, ó, selecionei o over aqui, ó, no quadro, camada fundo, over. Vou apertar a tecla F7, a tecla F7 vai pegar esse quadro aqui, vai repetir aqui, ó. Tá? Opa, mentira. Só desfazendo aqui, tá, gente, ó. Eu vou apertar a tecla F6. F6. Então deu um Ctrl Z para desfazer, aperta a tecla F6 aqui, ó. Tá, ó. Tecla F6 e depois aqui eu aperto novamente a tecla F6, ou seja, eu tenho a cópia desse quadro que é o retângulo, foi feito no over e no down. E aqui no quadro 1 da camada texto, que eu tenho up, eu vou pegar a ferramenta de texto, vou escolher trocar a cor, vou trocar para uma cor amarela, vou dar um clique no botão, vou digitar aqui, ó, tudo maiúsculo, ó, Start. Se você não estiver conseguindo enxergar, não custa nada aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó, para ficar mais fácil de trabalhar, tá? Peguei a ferramenta de seleção e vou só aumentar o tamanho do texto aqui, ó, Start, e vou deixar ele no centro do botão, tá? Vou na camada over vou no quadro over da camada texto, vou apertar a tecla F6 para ele fazer uma cópia para o segundo quadro, e aqui no down também é a mesma coisa. Então, ó, tem o over, start em todas elas e o fundo em todas elas. Só que no over, quando a pessoa, o usuário, colocar o ponteiro do mouse em cima da palavra do botão, eu vou pedir para ele mudar de cor. Então, para eu fazer isso, ó, seleciono o over, aperto a ferramenta de seleção, aqui embaixo eu vou trocar de cor, vou trocar com uma cor branca, tá? E a mesma coisa no fundo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, no quadro 1, no quadro 2, vou selecionar o retângulo, pode ver que está selecionado o retângulo no quadro over, e vou trocar para um degradê aqui, ó, tá? Ó, um degradê aqui. E aqui também, e aqui eu vou deixar do jeito que está. Se eu voltar para a cena principal, eu tenho o botão aqui, e se eu der um Ctrl Enter, vai ficar um tanto estranho, ele vai ficar piscando, ó, porque eu não estou pedindo para parar. Então, para eu poder parar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar o quadro 1 da camada eu vou selecionar o quadro 1 da camada jogo nave, vou apertar a tecla F para chamar o Action Script, tá? Vou apertar a tecla F9, tá, gente? Então vou apertar a tecla F9 para chamar o Action Script. Se você não estiver achando, você vem aqui, ó, no menu Windows, Action, F9, ó, e ele abre essa janela para mim. Aqui eu vou digitar o seguinte, ó, stop, mas tem que digitar tudo minúsculo, ó, stop, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. E sendo que se eu der um Ctrl Enter agora, ó, se eu colocar o ponteiro do mouse em cima do botão, ele vai mudar o que eu fiz lá, tá? Se eu der um Start, não vai acontecer nada. Bom, na próxima videoaula aí a gente continua e eu vou fazer de forma bem detalhada mesmo, para a gente poder entender. Tudo bem, gente? Tchau.